vários portais de notícias que Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. Recentemente, o famoso cantor de funk, MC Gui, se envolveu em uma polêmica. Acontece que ele estava dentro de um ônibus em Orlando, indo com outras pessoas para um dos parques da Disney, quando publicou um vídeo em seu stories do Instagram. No vídeo que ele filma essa garotinha de ali uns 7, 8, 9 anos de idade, a gente consegue ver que ela está com alguma fantasia ali e aparentemente uma peruca também. Durante a filmagem, então, é possível observar que a garotinha aparentemente não está feliz em ser filmada. Enquanto isso, MC Gui e seus amigos dão risada, ao que tudo indica por conta da aparência dessa garotinha. Rapidamente o cantor foi repreendido pelos fãs e matérias começaram a sair na mídia por conta dessa ação dele e principalmente pelo fato dele ter rido dessa garota. Sites de notícias publicaram que essa garotinha aparentemente seria uma vítima de câncer que teria sobrevivido a uma luta de câncer por meio do processo da quimioterapia e por isso estava usando peruca. MC Gui veio a público numa nota de esclarecimento, dizer que a intenção dele não era ofender nem praticar bullying contra a garota, mas sim que ele só filmou porque, nas palavras dele, ele achou incrível a fantasia que ela estava utilizando, ele nunca tinha visto nada daquele jeito, e por conta de ser Halloween ele achou bacana filmar, mas não que ele estava zoando com ela. Vamos dar uma olhada no que o comportamento não verbal dele nos mostra. Primeiro vamos dar uma olhada no vídeo em questão que deu origem a toda essa polêmica. É importante ressaltar que a imagem dessa garotinha estará evidenciada apenas para fins didáticos, para que seja possível nesse vídeo tentar entender qual comportamento facial ela expressou e não por mera exposição da criança. chegamos na Disney, mano, olha isso. Olha a menininha, mano. Para de dar, caralho. Gente, Neiva do céu. Agora, antes de entender o que essa garotinha sentiu, vamos dar uma olhada aqui no que ele falou sobre toda a polêmica que gerou por conta desse vídeo. Dá uma olhada. Do assunto que repercutiu de uma forma injusta, de uma forma que, infelizmente, eu não tive como me pronunciar com respostas, não só para os internautas, como até para amigos que repercutiu. É interessante observar como o seu fluxo verbal se altera. Ele inicia as suas narrativas de fala mais pausada, até numa linguagem mais formal, totalmente diferente do que ele fala naquele outro vídeo que ele fez logo na sequência que o Stories ficou polêmico. Inclusive ele utiliza o termo o assunto que repercutiu, o assunto que repercutiu. É diferente de dizer o vídeo que eu fiz. O assunto que repercutiu pode ser visto aí como um termo de afastamento verbal, que é basicamente uma estratégia verbal para tentar desconectar uma pessoa ou uma ideia de uma ação. Ou seja, ao invés de eu falar eu fiz o vídeo, eu filmei uma garotinha, eu dei risada dessa garotinha, por qualquer motivo, eu vou lá e falo assim, houve uma situação que repercutiu esse assunto por aí. Igual, por exemplo, Flor de Lis, que estava ali sendo acusada de ter algum envolvimento na morte do próprio marido, quando é perguntada pela morte do marido, na primeira entrevista ali que ela concedeu, usa um afastamento verbal do tipo, a situação tal qual está sendo falada não é tal qual ela é. Dizem que o tempo melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. E lembrando que se você quiser entender melhor sobre linguagem corporal, expressões faciais e especificamente no contexto de dissimulação, está no ar o meu último curso presencial em São Paulo, A Face da Mentira, a última turma desse ano de 2019. Vai rolar agora dia 16 de novembro na cidade de São Paulo. Curso teórico e prático sobre análise das expressões faciais com um perito facial certificado. Para se inscrever é só clicar no link que está aqui na descrição, fazer sua matrícula e a gente se vê lá. E é isso aí, muito obrigado, pessoal. Acabou. Pessoas que conhecem a minha índole e acabaram lendo. Aqui a gente consegue observar um S3, também conhecido como Impression Management, ou seja, uma manutenção da aparência. São termos verbais que as pessoas utilizam ali para tentar darem uma imagem mais positiva. Então quando ele fala assim, as pessoas que me conhecem, que sabem da minha índole, que sabem do meu caráter, estava ali com a minha família, as imagens que eu quero evocar, provavelmente com esse tipo de fala, são que eu sou uma pessoa família, que eu sou uma pessoa que
sabem do meu caráter, então sabem que jamais eu faria piada com uma garota indefesa, uma criança. Esse tipo de estratégia verbal, dados alguns contextos, pode ser ali para tentar passar uma ideia positiva, o que é muito diferente de casos reais, né? Testemunhos genuínos, inclusive pedidos de desculpa genuínos, a mensagem geralmente ela é direta. Gente, eu fiz merda. Essa fala inclusive foi dita por William Vac, ex-repórter ali da Globo, quando ele veio a público se redimir sobre o seu comentário classificado como preconceituoso, e ali ele disse, né, fiz merda, realmente fiz uma coisa ruim, foi de maneira direta, ele falou eu fiz merda, ao invés de dizer quem me conhece sabe do meu profissionalismo, etc e tal. Era intervalo do trabalho que você estava fazendo. Entre amigos, quem é que não fala merda? Quem é que de vez em quando não solta uma piada? Eu já falei muito. Completamente fora do esquema e não está acreditando naquilo que mesmo que está falando. Eu falei merda. Então ali a gente tem um relato que seria mais próximo do genuíno e não uma tentativa de afastamento verbal. Inclusive esse provável comportamento aí de afastamento verbal que a gente está falando do MC Gui, ele pode ser observado ainda em outro trecho nesse vídeo dele. Tem um momento que ele simplesmente não consegue completar de maneira lógica a notícia sobre o que ele está sendo acusado. Ele não consegue falar, bom gente, eu estou sendo acusado disso porque eu fiz um vídeo. Ele simplesmente não consegue. Ele tem respostas evasivas corporais, picos de ansiedade momentânea, que começam basicamente assim. Vários portais de notícias que divulgaram dizendo que eu estava fazendo bullying com uma criança que estava no trem. Bom, eu vou explicar um pouco para quem... Além de gaguejar, respirar fundo e ficar com a voz mais aguda momentaneamente, ainda podemos ver duas microexpressões faciais seguidas em sua face, com contrações do músculo risórios e no soquete dos olhos, duas expressões de medo. Vários portais de notícias que divulgaram. A musculatura do ombro tensionada, evidenciando forte tensão muscular, ou seja, hormônios como adrenalina, noradrenalina, cortisol, engolida em seco, o que é um ponto fisiológico altamente associado a picos de ansiedade. E por fim, o não término da sentença. Ele vai lá e faz assim, começa a gaguejar. Vários portais de notícias que divulgaram dizendo que eu estava fazendo bullying com a garota. Ele não consegue falar. Divulgaram um vídeo meu dando risada, onde disseram que eu estava fazendo bullying com a garota. Essa dificuldade de conectar essa mensagem direta, um vídeo meu, eu fiz o vídeo, essa dificuldade de falar de maneira direta, ou seja, optar apenas por fazer afastamento verbal, pode ser um ponto forte ali de que esse relato é muito manipulado e provavelmente manipulado por um assessor de imprensa. Mas lembrando que isso aqui são apenas suposições. E aí tem a pergunta principal do vídeo, né? E o principal argumento dele em sua defesa, que ele diz assim, ele não foi lá e fez um vídeo filmando ela, né, os pais dela e a família, eles não gostaram, não é isso? O vídeo não foi algo que eu filmei ou que eles viram e se sentiram constrangidos. Mas será que não foi isso mesmo? Vamos quebrar essa sentença no primeiro ponto dela. O vídeo não foi algo que eu filmei. Sim, ele foi lá e ele filmou ela. Ou que eles viram e se sentiram constrangidos. Agora a questão é, será que realmente eles não se incomodaram como ele está afirmando, né? Enfim, vamos dar uma olhada no vídeo da garota então agora. Chegamos na Disney, mano, olha isso. O primeiro ponto que a gente pode observar aqui é o olhar da garota que está de forma direta para a câmera, o que significa que sim, ela notou a filmagem e as alterações comportamentais que ela irá adotar ocorrem após essa interação visual com a câmera. Então, muito provavelmente, os atos corporais que ela vai eliciar agora, certo? Na sequência dessa olhada da câmera, estão totalmente relacionados com o estímulo estar sendo gravado. No primeiro, a gente consegue observar B5, quebra de contato visual. Ela desvia o olhar ali, enquanto ela faz uma não visualização. Ela fecha os olhos e olha para o lado. Desviar o olhar, conforme observado ali no corpo fala, é um tipo de comportamento adotado em contexto de vergonha. Pessoas que se sentem envergonhadas ou que não se sentem bem o suficiente tendem a olhar para os lados também, virar a cabeça inclusive. O fato dela fechar os olhos pode significar uma não visualização, que é quando um estímulo pode ser potencialmente negativo a ponto de eu não querer ver ele. Então, por exemplo, alguém está falando mal de mim, alguém está caçoando na minha cara, nesse momento inclusive que ela está olhando para o lado, a gente consegue observar uma expressão facial. Tensão aqui no músculo mentalis do queixo, que empurra aqui essa pele abaixo do lábio inferior para cima.
tensão no canto dos lábios que se angulam em forma de arco e tensão aqui entre as sobrancelhas na região interior das sobrancelhas, elevando aqui, deixando até aqui a região dos olhos de uma forma meio triangulada. Isso é uma microexpressão genuína de tristeza. E conforme observado por Ekman em Emotions Review, tristeza é sim um comportamento associado, também um comportamento emocional associado à vergonha. Logo em seguida a gente consegue observar uma inspirada profunda, o que revela ali um pico de ansiedade. Quando a gente tem uma alteração emocional muito potente, a gente precisa energizar para aguentar aquele momento, né? Então, novamente uma microexpressão facial de tristeza. Em seguida, a compressão labial, tensão palpebral, olhos arregalados e tensão entre as sobrancelhas. Uma expressão de raiva genuína. É importante dizer que a tristeza e a raiva elas têm ali uma relação muito interessante. A tristeza é uma emoção que visa te desacelerar, enquanto que a raiva é uma emoção ativa. Então é muito comum uma criança, principalmente uma criança no contexto de humilhação, ela reagir primeiro com tristeza, né, quando está sofrendo bullying ou sendo feita de chacota, e logo em seguida ela direcionar esse comportamento de raiva. Isso inclusive também é abordado ali em Why Kids Lie, também do Paul Ekman. Por fim, a gente consegue observar um gesto manipulador quando ela começa a arrumar o cabelo. Gestos manipuladores, né, autopacificadores, passar a mão, ficar se arrumando, são gestos de tentativa de autopacificação, ou seja, quando eu quero me acalmar. Mas também, conforme observado ali em Corpo Fala, e também o What Everybody's Saying do Joey Navarro, é um gesto que pode aparecer sim quando uma pessoa se sente insegura. Mulheres, quando se acham feias ou sentem que não estão bonitas o suficiente, tendem a arrumar o cabelo. Então, sim, isso mais uma vez poderia ser um sinal associado à aparência. Ela achar que a aparência dela está um pouco desconfortável e tentar se arrumar naquele momento. Isso percebendo que está sendo filmado. E o ponto final desse vídeo é que não há nenhuma expressão de felicidade feita por essa garota. Não há nenhum traço ali que poderia indicar que ela gostou dessa espécie de brincadeira. E ali a gente tem dois argumentos ali que ele fala no vídeo dele que são questionáveis. O primeiro deles, basicamente, ele fala que ele não estava tirando sarro de ninguém, ele não estava filmando ela, era apenas para mostrar a fantasia, não, ele não estava tirando sarro. Em momento algum eu pensei em fazer isso para atacar alguém ou fazer bullying. Porém, no vídeo que ele publicou logo após essa polêmica, mas assim na sequência, ele publicou no próprio Stories do Instagram, ele tá falando que ele comprou um boné do Pateta, o que aparentemente, pelo que ele dá a entender, ele poderia ser algo passível de ser feito zoeira, e ele mesmo disse: olha, eu comprei esse boné e tem uns amigos que me zoaram sim. E aí? Como vocês viram, eu apaguei os stories anteriores que eu fiz no trenzinho que vem aqui pra Disney. Bom, eu comprei esse chapéu aqui porque eu gostei e eu acho legal. Eu realmente já fui zoado por alguns amigos e... Se você tá zoando alguém e você é criticado por ter zoado alguém e logo em seguida você fala: mas também já me zoaram, isso não poderia ser provavelmente um atestado, uma afirmação de culpa? Sim, tava zoando, mas também já me zoaram. Ou seja, uma grande inconsistência narrativa nesse argumento. Segundo ponto, ele diz que filmou porque a fantasia era incrível. Ele diz que era algo que ele nunca viu, que era Halloween, e ali sim, era lindo e muito bonito. E eu achei aquilo incrível, achei algo que eu nunca tinha visto em qualquer outro lugar. Se ele achou a fantasia incrível, então seria alguma descoberta, né? Algo que ele gostaria de mostrar para o mundo. Olha, nunca vi uma fantasia dessa, vou mostrar. Então, se é algo que ele achou bonito, por que ele está filmando num contexto de esconder aquilo lá? É uma tendência nossa, quando a gente gosta de alguma coisa. A própria prosêmica, ali a ciência explicada pelo Edward T. Hall, mostra que quando eu gosto de algo, a minha tendência é me aproximar. Eu vejo, por exemplo, um cosplayer num evento que eu acho bacana, eu vou lá perto dele, filmo, tiro foto. Se eu acho algo muito bonito, eu nunca vi, eu quero mostrar para todo mundo, porque em teoria eu tô filmando de longe, ainda num contexto de estar escondido, né? Ele mesmo fala: ó, não dá risada não, não dá risada não. Para de dar caralho. Para de dar caralho. Inclusive, se era algo que ele e os amigos dele tinham achado incrível, né? Uma fantasia sensacional, por que no próprio grupo dele tem uma frase de repreensão? Ai meu Deus, você não tem noção. Para de dar caralho. Mais uma vez, um ponto muito inconsistente com a narrativa que ele está tentando veicular ali, associada a esse vídeo. Por fim, o resumo que a gente tem é o seguinte: em MC Gui podemos ver um comportamento de afastamento verbal nessa nota de esclarecimento. Em vez de uma negação de forma direta, há argumentos verbais de culpabilidade de terceiros. É culpa da imprensa que está perseguindo ele ou das pessoas que interpretaram de forma errada que ele na verdade não fez um bullying. E no vídeo em questão a gente não consegue observar em nenhum momento que essa garota ficou feliz
e, pelo contrário, conseguimos observar ali expressões corporais negativas e uma linguagem corporal negativa apenas depois que o MC Gui começa a filmar ela. Bom, galera, se você gostou, se inscreve aqui nesse canal se você ainda não for inscrito, clica em gostei que me ajuda pra caramba e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, falou!